Olá, bem-vindo a mais uma jornada da sabedoria. Eu quero que você fale assim: estou preparado, estou preparada para estes novos dias, para este novo aprender, para estar trocando a lente diariamente e buscando o conhecimento do alto. Estamos aí com essa nova jornada, estaremos lendo o livro de João. O verdadeiro interesse nessa jornada é você entender a sua verdadeira identidade. João descobriu a sua verdadeira identidade. Ele se colocou como discípulo amado. No livro de João, vamos entender que os códigos que ali tem servem para todas as pessoas. Os evangelhos foi escrito para cada tipo de povo e João já está englobando várias fases. O livro de João traz para nós um novo estilo de vida, uma forma mais simples. Vamos então estar aí iniciando, lendo o livro de João. João, capítulo 1, versículo 1. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. 4. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. 5. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui podemos ver nitidamente que fala todas as coisas. Todas as coisas foi feita por ele. A Bíblia fala que tudo foi feita por Deus. Deus fez todas as coisas. Então, é tudo, é todas as coisas. Vamos continuar a leitura no versículo 6. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus. 7. Para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. 8. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. 9. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. 10. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Tem 3 formas de mundo, e a palavra mundo tem 3 significados. Primeiro, tem o mundo pessoas. Segundo, tem o mundo como parte da criação, a terra. E terceiro, tem o mundo que jaz no maligno. Peço a todos que durante a leitura atente para esses 3 tipos de mundo. 11. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o reconheceu. Aqui fala do mundo da criação. E a criação não conheceu aquele que estava sendo enviado. Versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelo meio natural, isto é, não nasceram como nasceram os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Aqui estamos falando que somos enxertados na árvore da vida. Lá em Provérbios também nós falamos sobre isso. Vou dar um exemplo. Uma orquídea. A orquídea, você pega ela e coloca em outra árvore, para que dali ela se alimenta. E aqui está falando bem claro isso, que nós somos enxertados na árvore da vida.
através de Jesus Cristo, nós recebemos uma nova oportunidade. Nós fomos o quê? Enxertados através desta oportunidade que Jesus nos deu. E quando você viver este novo estilo de vida, você vai ter uma nova oportunidade de ser enxertado na árvore da vida. Versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu com o Filho único do Pai. O convite aqui que eu faço a você, que você esteja lendo Provérbios. Leia Provérbios. Lá fala que a sabedoria já existia antes mesmo da fundação do mundo. E aqui no versículo 1 de João, vou ler novamente para vocês, diz assim, antes de ser criado o mundo, aquele que a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. E quando você for lá em Provérbios e estudar Provérbios também, você vai ver que ele fala sobre a criação de tudo que já existia antes da fundação do mundo. Jesus saiu do seu trono e desceu como carne para trazer esta nova oportunidade para todos nós. Versículo 15. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. 16. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênção e mais bênção. 17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Aqui é bem claro em dizer: ninguém conhece a Deus, mas através de Jesus Cristo nós tivemos uma nova oportunidade de vivermos próximo a Deus. Versículo 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. 20. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. 21. Eles tornaram a perguntar: Então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. 22. Aí eles disseram a João: Diga, quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram? O que é que você diz a respeito de você mesmo? Bom, vamos lá. João Batista recebeu uma autorização para batizar pessoas. E ele batizava várias pessoas. E isso começou a incomodar a população da época. E hoje acontece quase isso. Quando você começa a gerar resultado, isso vai incomodar as outras pessoas. Incomodar aqueles que estão dentro de um sistema. Por isso que quando você começa a crescer, você vai ser confrontado. E foi isso que aconteceu com João. As pessoas queriam saber quem realmente ele era. Versículo 23. João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita sim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. 24. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. 25. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? 26. João respondeu: Eu batizo com água,
mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. 27. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. 28. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Olha só, João sabia exatamente quem ele era e qual era a sua missão. E ele estava ali exatamente para cumprir a sua missão. Mais para frente, na leitura, vamos perceber que João desaparece do texto. Mas por quê? Porque ele não quis parar de cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Entenda, todos nós temos algo para fazer e um propósito a se cumprir. Todos têm uma missão a se cumprir e é aqui na terra. E João tinha esta missão de batizar e pregar as boas novas. Olha só o que o versículo 26 fala. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. 27. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. E ele recebia este questionamento do povo: quem era? Agora, aqui para frente, nós vamos estar lendo. Vocês vão perceber que João reconhece a autoridade de Jesus. Olha só o versículo 29. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. 31. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. 32. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. 33. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. 34. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então aqui, João reconhece a autoridade de Jesus. Jesus, Filho de Deus, aqui na terra, ele tem o poder. Só que quem tinha a autorização naquele momento era João Batista. Ele tinha sido enviado para batizar. Olha só, preste atenção. Diferente da busca da sabedoria lá em Provérbios, que tivemos durante os 31 dias, aqui vamos receber algo novo e revelador para uma nova jornada. Aqui você terá muita revelação. Preste atenção. Jesus tinha todo o poder, mas era João Batista que tinha a autorização, pois era ele que batizava. A unção só acontece quando o poder se submete à autorização, à autoridade. Quando Jesus, com o poder, se submete a cumprir aquilo que precisava cumprir, debaixo de uma autoridade que na época era João que batizava, quando ele se submete a essa autoridade, a unção acontece. E preste atenção, quando você encontrar o poder e submetendo a autoridade, a unção acontece. Alguns de vocês têm muito poder sobre algumas coisas, mas não têm a autoridade, a autorização sobre. E é por isso que estão batendo como se fosse murro em ponta de faca. O que você precisa fazer é não importar com o que você é
e aquilo que você faz e quão bom você é. Você precisa submeter à autoridade. O convite diário é este: ter o coração simples e entender que tudo faz parte de um propósito. E a unção vai acontecer quando o poder estiver submisso à autoridade. Vou ler novamente aqui o 27. Olha o que fala. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Grifa essa parte. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Jesus sabia quem ele era. E ele fala para João aqui nessa parte o seguinte: ei, deixa eu te falar, só vamos cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Eu sei muito bem quem eu sou. Fica tranquilo, só vamos fazer o que precisa ser feito. Jesus sabia quem ele era. Quando você tem uma identidade, você não se importa com outra coisa que está acontecendo, pois você sabe quem você é. Você só precisa se submeter a uma autoridade e a unção acontece. Quando você anda fora da cobertura de autoridade, não adianta ter o poder, o conhecimento, a habilidade, que a unção seja mais desafiadora. E o convite aqui é: busque esta unção, entendendo que precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Um coração simples, um coração ensinável, um coração moldável. É isso que Jesus já começa a ensinar para os seus futuros discípulos e para aqueles que estão ali observando. Então, João, não fala isso. Não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália, porque eu sei quem eu sou. Só vamos lá e fazer e cumprir aquilo que precisa ser cumprido. E com isso, ele está mostrando para todos que ali estão ao seu redor e seus futuros discípulos que tenham um coração simples, um coração moldável e ensinável. Daí, ele começa a convidar os discípulos daqui para frente. Vamos ler. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. 36. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. 37. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. 38. Então Jesus olhou para trás, viu que ele o seguiu e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles responderam: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre, tá? 39. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. 40. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. 41. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simeão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. 42. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simeão e disse: você é Simão, filho de João, mas agora em diante o seu nome será Cefás. Cefás é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Então, aqui está os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos estão ali. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. 44. Filipe era de Betsaida, onde eram também André e Pedro. 45. Filipe foi procurar Natanael e disse:
achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Quando você observe e ouve esses convites é as pessoas aceitando, foi meio que um convite simples e rápido de se fazer, né? Nesta época aqui, existiam várias pessoas fazendo milagres. Quem disse isso? Alguns historiadores falavam que existia várias pessoas se colocando como Messias. Existia vários profetas naquela época. Imagine você passar em algum lugar, receber um convite de uma pessoa e começar a seguir. Será que este realmente era o Cristo? Só que existia uma revelação no coração dos discípulos verdadeiros. Existe uma revelação de entender quem é o enviado. E Deus colocava no coração de cada um, e através da fala de Jesus Cristo, eles conseguiam identificar e eles começavam a caminhar juntos com Jesus. Hoje, você precisa sair da grande multidão e começar a virar discípulo. Mas como? Discípulo é aquele que caminha próximo, é aquele que tem experiência. Mas uma experiência de caminho e não uma experiência de porta. Como assim? Qual a diferença da experiência de caminho para a experiência de porta? Vamos lá. Experiência de porta, às vezes, é você conhecer alguma pessoa só de ouvir falar. E a experiência de caminho é estar lado a lado andando com ela. E é esse o convite diariamente que estamos fazendo a vocês, para ter uma experiência de caminho. Ande lado a lado com ele. Tenha momentos de mesa com ele nas leituras e nos estudos da Bíblia. Viva uma experiência de caminho, porque aquele que te enviou, aquele que vai te trazer um novo estilo de vida está aqui. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um novo estilo de vida. E eu quero trazer algo revelador para vocês. Muitos dos seus resultados que vocês não têm é porque você vive como multidão. E multidão, ela está surda para tudo aquilo que acontece. E qual é o convite? O convite é para você se tornar um discípulo. Um discípulo é aquele que está pronto para ouvir, ensinar em todos os momentos. E ele não é jogado de um lado para o outro. Por quê? Porque ele sabe exatamente quem ele é. Os primeiros discípulos que aqui estamos lendo já buscaram há tempos quem era o Cristo. O convite para você é: busque todos os dias uma revelação. Vai ser muito legal, muito massa essa maratona para quem continuar nela. Porque lembre, muitos vão entrar, um pouco vai ficar para trás, outros vão começar a entrar no meio do caminho e está tudo bem. O convite é: continue no início até o fim, para que você tenha essa nova visão, para que você possa estar todos os dias trocando a sua lente. Versículo 46. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Às vezes você foi questionado por isso. De onde você veio? Quem você é? O que você faz? Será que pode vir coisa boa dessa pessoa aí? Aqui foi questionado. Versículo 47. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. 48. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece?
Jesus respondeu: Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Para finalizar aqui, versículo 50. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. 51. Eu afirmo a você que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas qual que é o convite para essa maratona, esse início? O convite é para você que venha viver essa jornada. Mas não venha sozinho. Chame mais uma pessoa para que nesses dias, lendo o livro de João, você não esteja só. Para que você não esteja só recebendo esta revelação diária. Aqui você vai pegar os códigos de alguém que se sentiu muito amado. E lembra, você só se sente amado quando você entende a sua verdadeira identidade. Você só saberá o que precisa fazer quando você souber a sua verdadeira identidade. E é este o convite para esta leitura, essa jornada, com muitas revelações. O que é o convite? Leia todo o capítulo novamente, até você ter uma nova revelação aqui. Lembra da mesa? Pois terá sim uma visão e uma revelação para você guardada aqui. O convite é: faça a releitura, marque, leia 1, 2, 3, até essa nova revelação chegar sobre você, para que você tenha esse processo, essa caminhada com Ele. E lembra de fazer essa jornada em dupla. Mas por que em dupla? Você vai ver durante o texto que quando um cai, o outro sempre levanta. Por isso que é bom fazer em dupla. Convide alguém que esteja com você, junto de você, porque quando você desanimar, ele te anima. Quando ele desanimar, você o anima. Não ande sozinho, e isso vai multiplicar dentro da sua casa e você não vai mais desanimar. Encerro por aqui o primeiro capítulo dessa nova jornada da leitura de João.